Irmãos, nós estamos começando uma nova série de mensagens. O nome dessa série vai ser Família, o nosso primeiro ministério. E aí nós vamos começar, eu achei maravilhoso uma ideia de nós usarmos exemplos de famílias para ilustrar aqui as nossas pregações, ilustrar tudo que nós temos para dizer. A Camila fez a arte, né? Maravilhosa, né? Então nós vamos começar a nossa série de mensagens. Pode até deixar essa arte projetada aí, que eu achei ela bem bonita. Quando a Camila for tirar as fotos do culto aqui, ela vai sair lá, né, Camila? Então nós vamos começar conversando sobre essa primeira família, que é a família de Abraão. Essa série de mensagens eu estou me inspirando muito no livro do Tim Keller, O Significado do Casamento, e tenho usado também o livro do pastor Lisânias Moura, que era pastor da igreja do Morumbi, um pastor batista brilhante, muito inteligente, e ele escreve um livro que o nome dele é Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, e ele mostra como ao longo das Escrituras, apesar dos desafios familiares, nós vemos a graça de Deus fluir através dessas famílias. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais com a família de Abrão, que foi um servo de Deus que eventualmente veio a se chamar Abraão. Então, para começar, eu quero te dizer que falar de família é sempre um desafio. Sabe por quê? Porque vocês, que são aqueles que me escutam, cada um está vivendo um momento diferente da vida. Cada casal está numa fase diferente, cada pessoa com a sua respectiva idade está vivendo um desafio diferente. Cada um está vivendo um momento muito específico de sua história. Então, como então nós podemos tratar desse assunto e conseguirmos de maneira eficaz alcançar cada coração que está aqui, de maneira que você se sinta ministrado pela graça de Jesus? Confesso para você que eu não fico tão preocupado em tratar problemas específicos da particularidade. A gente aconselha muitas pessoas, a gente lida com muitos casais, a gente lida com muitos problemas familiares, inclusive o nosso. Então, o púlpito é um lugar onde nós ficamos absolutamente à mercê das revelações eternas. O que eu quero te dizer é o seguinte: pode ser que uma frase desse sermão fale com você, ou pode ser que todo ele fale com você. Pode ser que essa primeira mensagem ministre ao seu coração de forma profunda, mas pode ser que ao longo dessa série, alguma dessas mensagens que vão ser ministradas aqui, possa impactar o seu coração de forma sobrenatural. Então, eu quero te dizer que a resposta para tratar sobre esses problemas que são tão particulares, tão subjetivos, eu quero te dizer que nós devemos usar sempre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela para nós é a referência absoluta. Sabe por quê? Porque a palavra eterna de Jesus, ela é capaz de trazer respostas que são igualmente eternas. Às vezes alguns vão questionar, não, parece que os problemas familiares tratados nas Escrituras, parece que eles são referentes a uma cultura específica, a uma época específica. Mas deixa eu te falar um negócio: a palavra de Deus, sendo ela eterna, ela é capaz de trazer respostas que também são eternas. Elas são atemporais. Da mesma forma como elas foram recebidas pelos ouvintes originais, saiba você que a palavra de Jesus tem resposta para você. Então eu quero que você esteja com seu coração aberto para tudo que Jesus tem para te falar nessa noite. Para qualquer questão temporal que agora está sendo apresentada na sua vida, a palavra eterna de Jesus é a resposta, independente das circunstâncias. O nosso desafio, eu quero te dizer, que não é tão diferente daquele que Abrão enfrentou. Você vai perceber que o contexto de vida daquele homem era um contexto muito único, era um contexto muito específico. Só que você vai analisar comigo aqui que os problemas que Abrão enfrentou são os problemas que eu e você enfrentamos. Sabe a ansiedade? Sabe o medo? Sabe a mentira e a transferência de responsabilidade? Abrão passou por isso. Porque às vezes a gente fica preso à história e à biografia daquele homem, e às vezes a gente não consegue perceber que talvez os problemas que ele enfrenta também são problemas que nós enfrentamos. Eu quero te dizer, por exemplo, que Abraão enfrentou um desafio ao entrar numa terra estrangeira. Você deve se lembrar disso.
Quando uma fome assolou toda a terra, Abrão precisou descer para o Egito, e ali ele, por medo, entrega a sua esposa para um outro homem. Mas o que eu quero destacar desse contexto específico, e preste muita atenção no que eu vou te falar: Abrão era um servo de Deus, Abraão era um homem de Deus. Só que, forçado pelas circunstâncias, Abraão foi levado a estar dentro do Egito. E veja você, Egito era uma terra de deuses estrangeiros, eram deuses pagãos. Então nós vemos um homem de Deus inserido numa cultura e numa sociedade absolutamente pagã e mergulhada numa idolatria. Então pense você os desafios que Abrão enfrentou. E eu quero te perguntar o seguinte: será que esse desafio que Abrão enfrentou é diferente do meu e do seu desafio? Será que nós também não estamos em uma sociedade e em uma cultura absolutamente paganizada? E Abraão, temendo por sua vida, ele acaba entregando a sua mulher para um outro homem. E aqui nós vamos daqui a pouco discutir sobre isso, sobre esse erro de Abrão, quando Abrão, temendo pela sua vida, comete um erro muito grave. Talvez nós sejamos aqueles que, servindo ao Deus verdadeiro, nós estejamos em uma terra estrangeira. E a Bíblia usa sempre dessas metáforas, não é verdade? Nossos hinos, nossos cânticos falam que nós somos aqueles que estão em terras estrangeiras. Nós estamos aqui, mas nós estamos somente de passagem. Nós somos aqueles que estão em terra estrangeira, tentando viver à luz de Deus, tentando viver debaixo dessa graça de Deus, em um mundo que nos pressiona a cada instante a nós cedermos, nos acovardarmos e nos esquecermos das promessas que o Senhor nos fez. E claro, que vivendo essa realidade, nós sempre corremos riscos. Eu e você sempre corremos alguns riscos. Deixa eu trazer para vocês aqui uma breve paráfrase desse livro do Tim Keller, que é o Significado do Casamento. Ele vai dizer o seguinte: quando nós compramos uma máquina que excede muito a nossa capacidade de criação, às vezes um produto que é muito complexo, às vezes não sabendo operar ele, nós pegamos lá o manual do proprietário, que vem junto com essa máquina, e nós lemos. Nós seguimos as instruções que estão ali a respeito do uso daquela máquina e de como nós damos manutenção para aumentar o tempo de vida útil daquela máquina. E nós sabemos que se nós tentarmos ficar descobrindo, eu sei que essa é uma qualidade, uma característica masculina, estraga o negócio, mas não lê o manual, né, Wesley? Você que está lá operando aqueles elevadores lá, volta e meia deve chegar alguém lá e falar assim: ó, estragou aqui, eu não sei o que aconteceu. Aí você perguntou infeliz, você leu o manual para ver como é que opera esse negócio? Guia de operação, né? Tem um guia de operação. Só que a gente prefere estragar a máquina do que ler o manual, né? Assim somos nós. Quando nós estamos lidando com algo que nós não conhecemos, se nós não lermos as instruções, nós teremos problemas sérios. E deixa eu te falar um negócio: existem muitos manuais e existem muitos livros sobre família, existem muitos deles, mas absolutamente nenhum deles é capaz de substituir a Bíblia, porque a Bíblia é um relato fidedigno daquele que nos criou e nos conhece perfeitamente. O que muitos de nós estão tentando fazer é viver uma vida nesse mundo sem ler o manual do proprietário. E aí o que a gente faz? Mau uso, não sabe da manutenção e acaba estragando, né? De tempos em tempos tem alguma ovelhinha estragada que o pastor tentar remendar, né? Volta e meia tem um. E aí o que a gente faz? Vem cá, vamos ler o manual do proprietário para ver como é que a gente lida com isso. E o que é interessante é que a Bíblia Sagrada, ela nos dá instruções maravilhosas acerca da forma como nós viveremos esse mundo. Eu ainda estou parafraseando Tim Keller. Ele nos dá instruções maravilhosas acerca da maneira como nós vivemos esse mundo.
A Bíblia fala de onde você veio. A Bíblia aponta o seu problema. A Bíblia fala dos dilemas da humanidade e o que Deus espera de você. E a Bíblia também fala sobre o destino eterno e ela te fala acerca do contexto no qual você está inserido. Então, se nós talvez estejamos ainda no escuro, é porque talvez ainda nós não lançamos mão desses conhecimentos que são tão preciosos e eternos e que faz qualquer crente andar como se tivesse a luz do dia. Enquanto muitos estão patinando, dando cabeçada, não entendendo como viver, aqueles que estão se debruçando sobre a palavra de Jesus são os que estão conseguindo passar por essa terra sem se contaminar. A Bíblia, deixa eu te falar um negócio, não é meramente um relato de uma época a partir do ponto de vista de uma cultura específica, porque às vezes a relação que nós temos com a Escritura é essa. Não, a Bíblia é um livro de mais de 2.000 anos, é um livro que tem 3.600 anos quando ele começou a ser escrito. Não, a Bíblia é um livro antigo, só que às vezes a gente se esquece que a Bíblia é a palavra eterna. E ainda que os problemas da humanidade assumam e tomem roupagens diferentes, a gente percebe que o problema do coração do homem, os paradigmas humanos, eles não mudam. O problema do homem ainda é o pecado. O problema do homem ainda é a rebelião dele contra Deus. O problema do homem ainda é porque, guiado por uma mentalidade perversa, um coração pecaminoso, ele vai se enveredando por caminhos que ele não reconhece e que o leva à destruição. E o apelo e a resposta é sempre a mesma: volte-se para Deus, arrependa-se dos seus pecados e viva de acordo com a sua palavra. Mas como as Escrituras vão me ajudar a resolver determinado problema? Nós temos que nos aproximar para descobrir, porque só assim nós vamos entender. Então a Bíblia, ela traz para nós ensinamentos que desafiam essa cultura ocidental na qual nós estamos inseridos, e ela propõe para nós um único caminho possível para a felicidade. Numa outra discussão, o pastor Tim Keller estava argumentando o seguinte: ele falou assim, olha, aqueles casais que aparentemente são felizes, mesmo não sendo crentes e mesmo não tendo a Bíblia como regra de fé e prática, se eles são felizes, você pode dar uma olhada na vida deles, que eles estão aplicando sem saber algum princípio espiritual, alguma verdade bíblica sobre aquele casamento, ainda que eles não conheçam aquela verdade. A palavra de Deus diz que a lei de Deus, ela foi impressa no coração do homem, de tal maneira que quando nós pecamos, nós sabemos que nós pecamos, e quando nós acertamos, nós também sabemos que nós acertamos. Então você fala assim, pastor, mas como assim? Aquela pessoa nem é crente, parece que eles vivem uma vida tão feliz, eles estão acertando lá. Dá uma olhada lá de como eles estão vivendo, dá uma olhada nas Escrituras, que você vai ver que os acertos que eles têm tido é porque eles estão vivendo verdades eternas, às vezes sem saber. E claro que isso aí para nós é uma excelente fonte de evangelização. Mostrar para eles dentro das Escrituras onde eles estão acertando e por que eles estão acertando e por que está dando certo. Definitivamente, nós não podemos descartar a visão bíblica sobre família, nós não podemos descartar a visão bíblica sobre casamento, nós não podemos descartar a visão bíblica sobre os papéis, sobre criação de filho, sobre a nossa origem, sobre os dilemas e os paradigmas da humanidade, tampouco nós podemos ignorar o que a Bíblia trata sobre o destino eterno. E note você que cada um desses tópicos que eu mencionei são os principais da nossa vida. É tudo que nós vivemos, é tudo que nós lidamos a cada momento do nosso dia. São essas as nossas preocupações. E nós tampouco podemos ignorar o problema da pecaminosidade humana. E diante dessas coisas, então, diante desses problemas, desses desafios, nós queremos hoje, então, discutir um pouco mais a fundo essa relação, essa realidade e os dramas enfrentados por Abraão, que é aquele que é considerado o pai da fé, aquele para quem nós olhamos, nós aprendemos com a sua história, nós o temos em alta estima. E eu confesso para você que não poucas vezes, quando eu lia lá Gênesis, eu sempre me colocava na carne e na pele de Abraão, nos desafios dele. Quem nunca leu a Bíblia assim, né? Você está lendo a história de determinado personagem, você se coloca no lugar dele, né? Você se vê na pele dele, os problemas, as dificuldades. E eu confesso para você que eu também já fiz isso. Eu
quero começar o nosso bate-papo já dizendo lá aquele texto que nós lemos, Gênesis capítulo 12, verso 1, prometo para você que eu serei breve. O relato começa dizendo o seguinte: Abraão, sai da tua terra, sai da casa dos seus parentes, sai da casa dos seus pais. Abraão, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deixa eu te perguntar um negócio. Quem de nós, quando Jesus o chamou, não foi desafiado a se lançar no mar de incertezas, quando Jesus disse: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem e me segue? Quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam pescando, eles estavam vivendo as suas vidas, eles tinham trabalho, eles tinham famílias, e Jesus falou assim: larga as suas vidas, vem e me segue. Perceba você, se essa chamada de Cristo Jesus não é uma chamada para nos lançarmos num mar de incerteza nessa vida. Por mais que nós saibamos o destino, por mais que nós saibamos a esperança que nos alimenta, mas esse por enquanto, como diz lá o cantor, esse por enquanto que nós estamos aqui na terra, é esse mar de incertezas e os desafios que nós precisamos enfrentar a cada instante. Quando Deus chama Abraão, fala assim: Abraão, sai da tua terra. Tá bom, Senhor, eu até saio, porque eu estou ouvindo o seu chamado, mas me fala para onde que eu vou. Não, Abraão, eu não vou te falar para onde você vai. Eu quero que você saia e comece a caminhar, que eu vou te mostrar enquanto você caminha. O que é a chamada cristã, se não o nosso Deus falando assim: comece a caminhar. Enquanto você vai caminhando, eu vou te mostrando o que você tem que fazer. E isso aqui é um filme de terror para aqueles que desejam segurança. Isso é um filme de terror para aqueles que gostam de certezas. Porque quando o nosso Deus nos fala assim: sai da sua terra, sai do seu meio e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, nós já começamos a enfrentar o primeiro desafio. Deixa eu te falar um negócio. Nós precisamos entender que essa vida é um mar de incertezas. Primeira coisa que eu quero te dizer, a exemplo de Abraão. E Abraão ficou conhecido e foi admirado e apreciado pela fé que ele tinha em Deus. Mas Abraão foi alguém que teve coragem de se lançar no mar de incertezas. A vida é um mar de incertezas. E nós temos que aprender a lidar com isso. E isso não pode nos paralisar. O nosso desejo por controle, a nossa necessidade por segurança, não pode nos impedir de caminhar. E quando lidamos com família, é um desafio ainda maior, porque muitas vezes nós estamos no lugar de Abraão. Deus, eu preciso de alguma previsibilidade. Deus fala assim: você não vai ter previsibilidade. Eu só estou te chamando para vir me seguir. E aí nós só damos o passo e confiamos. Deus tirou Abraão da Mesopotâmia, que é onde é atual Iraque, lá no Oriente Médio. E o Senhor o chamou para que ele fosse uma bênção. Falou assim: Abraão, você vai ser uma bênção. Às vezes o Senhor está falando com a gente assim: você vai ser uma bênção. Deus, mas eu quero saber onde que eu vou chegar. Ele falou assim: não é para isso. Não se preocupa com o destino. Se preocupe em ser uma bênção, porque foi para isso que eu te chamei. E isso para nós é um grande desafio. Porque muitos de nós são aqueles que, se voltando para Deus, nós estamos falando assim: Senhor, eu serei uma bênção, se o Senhor me falar onde eu devo estar. Deus, se o Senhor me der a segurança de saber que o lugar que eu estou é o lugar certo, eu serei uma bênção. Deus fala assim: não importa o lugar, seja uma bênção onde você estiver. Gente, isso para nós é um baita de um desafio. E Deus ainda falou com Abraão o seguinte: olha que interessante: Abraão, eu abençoarei através da sua vida todas as famílias da terra. O Senhor estava dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, eu escolhi você para que da sua linhagem venha o Filho de Deus ao mundo. E sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, eu vou garantir que você chegue onde você precisa chegar, Abraão. Porque a sua história, você chegar na terra e você ter o seu filho, a sua linhagem, Abraão, depende aquele que há de vir ao mundo. E Abraão, eu escolhi você para que viesse. Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas por sua causa, por causa da sua descendência. Porque ia vir um Cristo através da descendência de Abraão. E às vezes eu fico pensando, quando Abraão, gente, porque para nós,
Às vezes é tão difícil quando o Senhor faz umas promessas que elas são aparentemente genéricas, e a gente não conhecendo o final delas, a gente fica com medo, porque quando Deus fala assim, eu te chamei para ser uma bênção, eu te chamei para abençoar as famílias da terra, a gente não consegue pensar nos desdobramentos. Talvez quando Abraão ouviu essa promessa pela primeira vez, quando ele ouviu essa palavra, talvez ele jamais imaginou que o Filho de Deus viria através da descendência dele. O plano de Deus de trazer Jesus ao mundo já estava traçado e passaria por aquela família. Uma família imperfeita, uma família problemática, uma família que muitas vezes se mostrou disfuncional. Mas a graça de Deus estava passando por aquela linhagem. Gente, isso aqui é tão belo, grandioso, que é perfeitamente possível você brigar com o seu cônjuge, você ter problemas sérios na sua casa, e ainda assim a graça de Deus fluir dentro dessa família. É interessante notar que quando Deus chamou Abrão, ele tinha 75 anos de idade. Gente, 75 anos. 75 anos. Fala assim, Senhor, eu já estou me preparando para morrer, você está me chamando para trabalhar. Deus, eu já pendurei a chuteira. E Deus está falando assim, ainda não. Como será que foi os primeiros 75 anos de vida de Abraão? Por isso que a gente fala que nunca é tarde. Nunca é tarde. Queria ter me convertido aos 12, queria ter me convertido aos 15. Meu querido, você pode ter 70. Se Deus te chamou, obedeça. Ele tem algo gracioso e maravilhoso para fazer através da sua vida. O Senhor prometeu a Abrão que ele seria um pai de multidão. Gente, imagina que loucura na cabeça de Abrão. Ele é aos 75 anos de idade. Deus fala assim, Abrão, e ele olha para aquela velhinha dele que devia ter quase 70. Fala assim, Abrão, deixa eu te falar um negócio. Você não tem filho, não. Você não tem filho. Mas você vai ser pai de multidões. Assim, Deus, acho que o senhor está meio ruim das ideias. Deus, essa mulher passou pela menopausa, já tem quase 30. Ela entrou na menopausa ali, a menopausa era com 50, né, mais ou menos? Então já tem 20 que ela passou pela menopausa. Deixa eu falar para o seu negócio. Só para o senhor saber, tá? Não estou querendo limitar só assim, não. Mas só para o senhor saber, essa daqui, ó, foi mais nada do mundo, não. Assim, sem falar que eu também tenho meus desafios naturais aqui da idade. Gente, imagina o desafio que era na cabeça desse sujeito. E Deus fala, você vai ser pai de multidões. Contudo, ele já era idoso, e era antinatural, só de olhar para ele, só de olhar para Sara, olhar para a idade, eles serem pais a essa altura. Mas apesar disso, nós sabemos que o Senhor cumpriu a sua promessa. E assim como Abraão, veja bem, nós somos tentados e muitas vezes nós cedemos. Porque uma coisa que a gente precisa saber é que entre a promessa de Deus e o seu cumprimento tem um prazo. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, ele estava com que idade? Que eu acabei de citar aqui, quem lembra? Você sabe quando foi que Abraão foi ser pai? Oi? 99, quase 100. Gente, 24 anos depois. O Senhor nos prometeu um negócio semana passada e a gente já está adoecendo de ansiedade porque não se cumpriu. Deixa eu te falar, entre a promessa e o cumprimento, deixa eu te falar, tem chão, viu? Tem chão. Eu gosto sempre de citar um exemplo meu. O Senhor me chamou para ser pastor, eu tinha 15 para 16. Na minha cabeça, não vai rir de mim não, na minha cabeça de jovenzinho, eu achava que aos 19 eu já seria pastor. O Senhor me chamou aos 15, eu falei, 4 anos é o suficiente para eu me preparar e para eu me tornar pastor. Mal sabia eu que iam se passar praticamente 15 anos até que essa promessa se cumprisse. Imagina se eu, na ansiedade, quando o Senhor me chamou lá, dos 15 para 16, eu falei assim, agora eu sou pastor, vou alugar uma loja e vou abrir uma célula e vou começar a fazer culto. Gente, nós somos muito ansiosos, essa é a grande realidade, nós somos muito ansiosos. E Abraão, e deixa eu te falar,
A promessa na vida de Abraão se cumpriu quase 25 anos depois. E não é que ele não ficou tentado pela pressa. E nós sabemos que ele foi tentado. Porque ele pegou uma das servas da esposa dele, que é Agar, se deitou com ela e teve Isaac. Gente, olha para vocês verem. Abraão, assim como eu e como você, tentando dar uma mãozinha para Deus. Deus prometeu, falou que ia fazer, nós confiamos talvez os 10 primeiros anos, e depois a gente se cansou de esperar e vou falar assim, eu acho que Deus está ficando velho, deixa eu ajudar ele a me abençoar. Aí vai lá e fica com a dona menina, serva lá, Agar. Tem um filho, e naturalmente isso é um pecado, Abraão comete um erro muito grave, e eu acho que talvez esse exemplo seja um dos exemplos preciosos para a gente poder saber que mesmo em famílias que foram chamados para fins e propósitos gloriosos, é plenamente possível que nós venhamos viver tempos difíceis e adversos. Gente, já era um grande desafio sair da terra aos 75 anos e sair sem rumo. Porque tudo que a gente... Eu sei que tem alguns que estão vivendo essa fase aqui. Depois dos 50, tudo que a gente está procurando é uma rocinha para ter sossego. E o Senhor está olhando para nós e rindo dos nossos planos e fala assim, eu ainda tenho planos para você. E o Senhor chama Abraão para vagar, ele passa pelo desafio da idade, ele passa pelo desafio de gerar um filho com uma serva, ele passa pelo desafio de descer ao Egito por causa da fome, porque o fato dele ser um grande homem de Deus não impediu que ele passasse por fome, né? Ele chegando no Egito, ele entrega a sua esposa, comete um erro por causa do medo, entrega a sua esposa para ser de outro homem, temendo pela própria vida, e Abraão também precisou se separar do seu sobrinho, e Abraão precisou mandar um filho ir embora de casa. Você acha que foi fácil? Deixa eu te perguntar um negócio. O fato de Deus ter chamado Abraão e ter feito promessas grandiosas para ele, poupou ele dos problemas que a vida traria? Privou ele da fome, da dificuldade financeira, privou ele da guerra, privou ele de cometer erros gravíssimos, privou Abraão de ter que se separar de seu sobrinho por causa da riqueza, porque a Bíblia fala que isso aconteceu, quando eles saem ricos, fala assim, não dá para a gente ficar junto, você pode escolher para onde você vai, se você for para um lado eu vou para o outro. Separou a família, teve problema com riqueza. Gente, quantos problemas Abraão não enfrentou? A integridade de Abraão foi testada muitas vezes, e Abraão falhou muitas vezes. Nós tendemos a olhar para a história dos grandes homens de Deus com uma lente do heroísmo. A gente olha para essas histórias e a gente acha que a trajetória deles é uma grande estrada de ouro sem percalços. Não, mas veja bem, Abraão passou por isso, mas olha quem ele era Abraão, o pai da fé. Deixa eu te falar um negócio. O Senhor também fez promessas para você. E o fato de você ser o Mateus, ou o fato de você ser o Jonathan, não impede que você tenha grandes percalços, assim como foi Abraão. Só que a gente às vezes se sente muito inferior, a gente subestima a nossa história, e aí a gente, muito parecido com Abraão, a gente vai cometendo as nossas falhas. Mas bendito seja o nosso Deus, porque Ele não é escravo das circunstâncias, quando Ele decide abençoar uma família. Gente, bendito seja o nosso Deus. Imagina se Deus desistisse de Abraão quando Abraão colocou Ismael no mundo. Abraão, agora eu não vou mais usar a sua família, porque você duvidando da minha promessa, você se deitou com a sua serva, não deveria, não confiou. Abraão, eu não vou mais usar a sua família, porque você, através da covardia, você entregou a sua esposa para se casar com outro homem. Abraão, eu não vou mais usar a sua vida, porque por causa de riqueza, você se separou do seu sobrinho, que era sua família, era como carne da sua carne, Ló era como seu filho. Imagina se Deus nos tratasse dessa forma. Então, por isso, nós podemos repousar com segurança na graça de Deus, é porque, apesar dos pesares,
a graça de Deus ainda continua fluindo através da minha e da sua história. Quando o seu coração se torna vacilante, quando a sua fé falha, quando as dúvidas inundam o seu coração, isso não impede que a graça de Deus flua através da sua família. E louvado seja o nosso Deus por isso. Deixa eu te falar, às vezes o sentimento de fracasso, ele toma conta do nosso coração de tal maneira que nós sentimos toda a carga e todo o peso dos nossos erros. Eu imagino que Abraão, depois dos 20 anos, que a promessa do Isaac não se cumpria, e Abraão já tendo cometido todos esses erros, será que nem por um instante o coração de Abraão começou a levantar questionamentos? Porque se é eu estaria fazendo conta. Eu começaria a fazer conta. Eu falo assim, eu acho que aquele pecado meu ali era até perdoável. Aquele outro ali foi muito grave, mas eu acho que Deus perdoou. Mas eu acho que aquele, eu acho que não dá mais nada. Acho que Deus me abandonou. E quem de nós não sente o fardo pesado dos erros, das inseguranças, de nós, muitas vezes, indo contra as promessas de Deus, nos colocarmos numa posição de desobediência? E o que eu quero destacar com isso é que, independente da família, seja no Antigo Testamento, seja nos nossos dias, pecados e comportamentos estranhos acontecem em qualquer um. Independente da família, vai ter um dia que você vai morder a canela dessa pessoa que você fala que ama. Vai ter um dia que você vai ter um comportamento tão questionável que você vai ter dificuldade de se perdoar. Mas apesar das circunstâncias, e nós não conseguimos escapar de muitas delas, que a grande realidade é que nós somos um bando de vacilão mesmo, para poder encurtar a conversa, a graça de Deus não para de fluir. Gente, isso não traz alegria do seu coração, não, porque o meu fica exultante. Se de todos os vacilos que eu já cometi, Deus não desistiu de mim até hoje, eu não tenho motivo nenhum para ir embora. Aqui é o meu lugar. E eu sei que as promessas que Ele fez, gente, nossa, vocês não sabem as besteiras que eu fiz entre o chamado de Deus aos 15 e 16 anos até o cumprimento da promessa, quando eu assumi essa igreja no dia 1º de maio de 2020. Vocês não sabem, nessa janela, nesse intervalo, a quantidade de erros que eu cometi e quantas vezes eu falei, Senhor Deus, eu acho que o Senhor se enganou. Eu acho que o Senhor chamou a pessoa errada. Eu acho que o Senhor empolgou naquele dia que eu fiz aquela oração mais fervorosa assim, falou assim, menino é bom, hein? Acho que eu vou usar esse menino. Acho que o Senhor errou naquele dia. Mas a notícia maravilhosa é que Deus, Ele não erra. E Ele sendo alguém que já conheceria o nosso futuro, Ele já sabia que você ia ser essa pessoa que você é hoje. Ele já sabia que você ia cometer esses erros que você está cometendo hoje. Mas apesar disso, Ele tomou a decisão de nos abençoar. Isso aparece, veja bem, quando nós cometemos os erros, eu não quero te enganar e te iludir acerca das consequências. Eu não quero te iludir. Eu não quero te enganar. Talvez os erros que você cometeu não vai impedir que a graça de Deus flua através da sua família. Talvez os planos de Deus não serão frustrados, porque Ele é Deus. Mas os erros que você cometeu, nós vamos colher as consequências dele. Vocês querem ver um exemplo claro disso na história de Abraão? Quem são os inimigos históricos de Israel? Islã, os muçulmanos. E vai pesquisar a história, vai descobrir de onde que veio esse povinho. Ismael. Veio de lá do início, da família. O Senhor poupou Abraão das consequências do erro grave dele,
Gente, muitas vezes acontece na nossa família. Os erros, eles aparecem, por exemplo, quando nós decidimos esconder algo de propósito das nossas esposas, dos nossos maridos, quando nós temos comportamentos que são absolutamente questionáveis. Às vezes isso surge quando nós contamos uma mentira para proteger a nossa suposta reputação, que a gente quer manter ela ilibada. A gente quer continuar acreditando naquela imagem nossa, né? Fantasiada. Ou quando nós fazemos aqueles negócios escondidos, quando não tem ninguém observando. Mas apesar disso tudo, apesar dos erros e dos problemas desestabilizarem a nossa família muitas vezes, nós percebemos que a graça de Deus ela é absolutamente capaz de invadir a nossa casa e reconstruir essa família. Os muitos erros destroem, deixam ruínas. Só que a graça de Deus ela inunda essa família e ela vem um tijolo após o outro reconstruindo essa casa, restaurando a confiança, restaurando o amor, restaurando o perdão, restaurando muitas coisas. E apesar dos erros de Abraão, Deus estava decidido em preservá-lo. Gente, você acha que Deus não tinha motivo para pegar e matar Abraão quando ele entregou a esposa dele para outro homem, não? Quando Abraão chegou lá no Egito e falou assim, gente, quando o povo via a minha mulher, o povo vai falar assim, mas que dona bonita, era uma cultura naquela época, era uma cultura. Quando reis viam uma mulher muito bonita de um determinado homem, eles iam lá, mandavam passar o cerol, incorporava aquela mulher no harém deles. E aí Abraão falou assim, quando eles virem a minha velhinha, que já era velhinha, quando eles virem a minha velhinha, porque ela ainda era muito bonita naquela idade dela, esses homens vão mandar me matar. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos falar que você é minha irmã, porque Sara era meia irmã de Abraão, né? Era meia irmã. Vamos falar que você é minha irmã, e aí entregou ela para Abimeleque, que era o rei. E aí Deus, por graça, para corrigir aquela cagada de Abraão, Deus pega, fecha o ventre de todas as mulheres do Egito, o Senhor faz cair um monte de problemas sobre aquela nação, e aí o Senhor incomoda o Abimeleque, porque ele estava inocente diante daquela situação. E aí quando aquele homem descobre, porque Deus foi gracioso, gente, deixa eu falar um negócio, Deus foi muito gracioso com Abraão, como Deus é muito gracioso com a gente, porque às vezes nós estamos obstinados em cometer erros graves, e às vezes Deus precisa vir usando outras pessoas ou usando circunstâncias para poder falar, rapaz, mas você é muito ousado, você é muito corajoso. E Deus é tão bondoso com Abraão, que apesar de Abraão ter feito essas coisas, Deus estava decidido a preservá-lo. Deus tinha um plano que se concretizaria através da família de Abraão. Deus poupou Sara de se tornar mulher de Abimeleque e não puniu Abraão pelo seu pecado de omissão. E é tão bom, né, quando a gente consegue se safar algumas vezes, né? A gente atola o pé em alguma coisa que é muito ruim, aí Deus vem de forma graciosa, desembola aquele negócio, resolve e nos poupa de um problemão em potencial que tinha aquela situação. Quantas vezes eu não orei ao Senhor e falei assim, Senhor, muito obrigado, porque o potencial destrutivo dessa situação toda era inimaginável, a devastação que isso ia causar, mas o Senhor, através da sua graça, tem nos poupado. Gente, não há surpresas nos planos de Deus. Não há surpresas, ainda que houvessem muitos outros percalços no caminho daquele casal, Deus estava decidido em abençoá-los para o fim do seu propósito. Óbvio que Deus estava muito preocupado com aquela família, mas Deus tinha um propósito que passava diretamente por aquela família. Então tinha duas coisas em jogo. A primeira era porque Deus tinha em absoluta autoestima aquela família, Abrão. E segundo, porque ele ia preservar o seu propósito. Abrão poderia ter morrido na guerra, Abrão poderia ter morrido para Abimeleque,
Abraão poderia... E Deus é tão bom que Abimeleque, quando descobriu o que Abraão tinha feito, Abimeleque poderia, na hora da raiva, falar assim: eu vou matar esse homem. Eu vou matar esse ordinário. E ele tinha poder para fazer isso. Só que Deus já tinha derramado um outro problema lá, que ele sabia, e o Senhor falou com ele: ó, só quando Abraão orar por você, que você vai se libertar dessas encrencas que você está nela aí. Gente, é por isso que Deus não pune Abraão, mas Deus cumpre a sua palavra dada a ele. Gente, não é difícil para nós imaginar quantas vezes Abraão deve ter dito a si mesmo, depois de ter cometido erros e erros e erros: Sara, nós devíamos ter confiado. Imagina Abraão depois que Isaac nasce e olha para Ismael e fala assim: a gente devia ter confiado. Quando eles estão no Egito e Abraão entrega a esposa dele para outro homem, e Deus, através da sua graça, traz a esposa dele de volta. Imagina só o coração de Abraão falando assim: a gente devia ter confiado. E quantas vezes nosso coração não fica balançado e a gente fica tentado a arrumar soluções, e tudo que o Senhor fala para nós, fala assim: eu já prometi, só confia. Quando as circunstâncias se tornarem complexas demais, confia. Eu quero citar um texto que está em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pensem vocês se todos os problemas de Abraão não foram fruto e reflexo direto de ansiedade. Todas as vezes foi ansiedade. Todas as vezes que gente, presta atenção, todas as vezes que você tomou uma decisão, que hoje você amarga ela, você ficou com medo de alguma coisa, e você achou que se você não fizesse, mais ninguém faria. Você foi, botou a mão e fez uma baita de uma besteira. E quando o Senhor vem e de forma graciosa nos mostra onde nós erramos, aí naturalmente vem aquele sentimento do nosso coração assim: eu já passei por isso muitas vezes, eu devia ter confiado. Aí a culpa que fica é de não ter confiado, né? A culpa que fica é de falar assim: meu Deus, por que eu sou assim? Deus já se provou tantas vezes, Ele nunca falhou numa promessa, nunca houve um justo de Deus que pode falar assim: Deus prometeu isso aqui e não cumpriu, e por que eu estou achando que comigo vai ser a primeira vez que Ele vai falhar? Abraão e Sara já tinham uma promessa, mas eles quiseram ajudar a Deus muitas e muitas vezes, e portanto eles entraram em uma série de infortúnios, problemas graves que roubaram deles a paz. Eu amei essa definição aqui, amei essa definição que eu ouvi do pastor Lisânias. Ele fala assim: quando nós ficamos ansiosos, e ele define exatamente com essa frase: ansiedade é dizer que Deus está atrasado. Ansiedade é dizer que Deus está atrasado. Sabe quando você está inquieto, achando que aquilo deveria acontecer para ontem, e a gente olha para o nosso relógio e fala assim: Deus, já passou da hora, hein? Ô Deus, o senhor está meio atrasado aí com esse ponteiro seu. E ficamos ansiosos, agitados, agoniados. E aí a pergunta que eu quero te fazer é uma só: será que Deus se atrasa? Será que Deus se atrasa? Será que Deus, Ele faz as coisas fora do tempo e fora de hora? Como diz
O próprio pastor Calbart, ele fala assim, eu gosto de citar essa frase porque ela fala muito comigo. Deus, ele não se curvou à pressa nervosa do nosso tempo. Deixa eu te falar, a sua pressa não move Deus. A sua ansiedade não move Deus. É tudo no tempo dele e na hora dele, e na hora certa vai acontecer. Mas até lá, amigão, de você só é demandado o seguinte: confia. Mas o que eu quero concluir a minha fala dizendo o seguinte: apesar das imperfeições da família de Abraão, apesar das falhas cometidas por aquela família, a graça de Deus naquela família de Abraão se manifesta redentora. Apesar dos conflitos humanos, apesar da nossa necessidade de querer ter controle de todas as coisas, Deus, ele sempre renova a nossa esperança e ele sempre cumpre cada uma das suas promessas. Independente da minha e da sua falha, nós podemos encontrar uma renovação espiritual maravilhosa que repousa na graça de Deus que flui através das nossas histórias. Vocês já repararam que a busca da nossa vida é tentar construir uma família perfeita sem problema? E por que a gente se surpreende quando as coisas fogem do controle? Vocês já repararam que é impossível isso acontecer? É impossível isso acontecer nesse mundo. Só que a busca da nossa vida é ter essa família perfeita. A gente acha que vai chegar um momento da nossa família que não vai ter mais nenhum problema, que as discussões vão sumir, que vai tudo sumir. Gente, que engano besta, né? Como nós somos bestas, a gente se esquece que a gente é humano. Mas eu acho que a segurança que nós precisamos ter é de saber que, apesar disso, Deus tem um propósito para cada um de nós. E que você saiba nessa noite, nessa primeira mensagem dessa série, que apesar da imperfeição da sua família, Deus tem um propósito para ela. Assim como ele tinha para a família de Abraão. Amém?